E a gente Ó, começa com a música de clareou. Aline Barros, então primeiro louvor, aí depois a Não é gente melhor o segundo, não? Não. Começou já? Tá chamando o pessoal. A primeira mesmo? Ao vivo. Os irmãos começaram a entrar. Mas não tem jeito, não? Temos alguns irmãos já entrando. Boa noite, minha irmã. Ô, Andréia. Um abraço, Andréia. Deus te abençoe, minha irmã. Grande Diego, irmã Rosenilda, Késia. Queria saber, irmãos, como é que tá o áudio, se vocês me escutam bem, se tá tudo ok, para a gente dar início ao nosso culto. Em 5 minutos, né, estaremos começando. Oi, irmã Rosenilda, tudo na paz? São 7h25 agora. Vamos já iniciar com uma oração. Hoje nós teremos a participação com 2 irmãos queridos que irão nos auxiliar no louvor. Vamos lá. Irmã Denise, a paz. Tá no silencioso, ajuda ninguém. Walter, irmã Rose, Alisson, irmã Lena. Irmão Lúcio. Irmãos, a iluminação tá bem, o áudio também, vocês me escutam bem? Vocês possam me dar esse feedback. Mari entrou agora. Tá bem? O áudio está ok. Ok, valeu. Obrigado, Mari. Em 2 minutos a gente estará dando início, né, à nossa live de hoje. Jesus, um abraço, Jesus, para você que está em Teresina. Irmã Sueli, abraço, irmã Sueli. Estamos aqui com 2 pessoas queridas, viu, sua?
Amém. Eu vou orar aí. Outro abraço, irmã Sueli. Manda um abraço para ele. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, né, nós vamos iniciar agora o nosso culto ao Senhor, em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, e em especial nesta semana que nós comemoramos a sua morte e a sua ressurreição. Então, para o cristão, esta semana é uma semana emblemática, porque ela divide a história. É um divisor de águas para a humanidade, pois foi por meio do sacrifício de Jesus que todos nós passamos a ter vida. Antes estávamos mortos e merecíamos a condenação do Senhor. Mas louvado seja Deus porque Ele interveio por meio do seu Filho Jesus, e aqueles que se encontravam mortos, como descreve Paulo lá em Efésios, passaram a ter vida. E esta vida só veio por meio da morte. A morte do Filho de Deus, a morte de Jesus Cristo. Então quero te convidar na noite de hoje, neste sábado, a juntos orarmos ao Senhor. Este é um sábado onde nós nos reunimos em memória daquele que há 2020 anos atrás subiu no madeiro, como falou Camila ontem à noite, e se fez maldito, pois era assim que era considerado, como descreve Paulo lá em Gálatas, todo aquele que morresse no madeiro. Então foi através da maldição da cruz que nós passamos a ter vida. E essa vida, irmãos, nós precisamos aproveitá-la na presença do Senhor. Então quero convidar você que está conosco a colocar-se diante de Deus em oração. Pai, nós queremos mais uma vez diante de Ti rogar ao Teu nome, pois é por meio dele, Senhor, e somente o Senhor tem vida e vida em abundância. E é por meio desta vida que nós queremos viver e entender, Senhor, qual é o nosso propósito aqui na terra. Muito obrigado por Tua morte, pois foi por meio dela que nós passamos a ter vida. E não foi qualquer vida, mas a vida eterna. Foi por meio da Tua morte que nós podemos ter paz, mas não qualquer paz, mas a paz que excede todo e qualquer entendimento. Senhor, muito obrigado, porque salvaste um povo para si. Não tínhamos e não temos nenhum mérito nisso. Não fomos nós que nos escolhemos e nos colocamos diante de Ti, mas a Tua palavra diz que foi o Senhor quem nos escolheu. É por isso que o nosso coração na noite de hoje se enche de gratidão. Pois um Deus bondoso, misericordioso e gracioso cruzou as nossas vidas, não permitindo que vivêssemos da maneira que vivíamos, mas o Senhor nos atraiu para Ti. Por isso, Pai, nós
não temos palavras para descrever a gratidão que o nosso coração tem por isso, a não ser dizer muito obrigado, Senhor. É por isso, Pai, que nós também nos preocupamos com a nossa vida, com os nossos erros, com os nossos pecados, pois se tem algo que nos separa de Ti, são eles. Nos livra do deslize, nos livra do precipício e da queda. Nos conduz, Pai, para mais perto de Ti, de maneira que o nosso coração esteja blindado, revestido e equipado do Teu amor e da Tua graça, para que não troquemos o que há de melhor por nossas próprias escolhas. Te louvo, Senhor, por cada irmão que já está conosco, que estará conosco, pela vida de Carol, de Juninho, que estão conosco, nos auxiliando no louvor. Pai, muito obrigado por tudo. Que os louvores, que a palavra possa conduzir os nossos corações na noite de hoje em louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos neste momento agora louvar ao Senhor. E eu queria que você, juntamente com todos que aqui estão, cantasse também, colocasse o seu coração à disposição do Pai e que juntos, mesmo estando distantes como nós estamos, a gente possa fazer um grande coral, louvar a Deus, engrandecer, pois é para isso, ou para este propósito, que nós fomos convocados e chamados pelo Senhor, para que o adorássemos. Então eu quero te convidar neste momento a louvar conosco.
nós vamos cantar mais uma canção. Como eu tenho percebido através de algumas mensagens que tenho recebido e aqui também alguns irmãos se expressando, né? A gente também está com muita saudade e todos os dias a gente tem entrado, né, em contato com um irmão, com outro, seja ligando através de mensagem também, mas nada se compara a estarmos, né, juntos de fato na igreja, mas isso vai passar, irmãos, com certeza, né, nós já estamos chegando aí à metade do mês e se Deus quiser nós iremos passar e estaremos em breve com os amados irmãos na nossa CIB. Necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. De novo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Beber água agora, viu, irmãos? Petrúcio, por favor, me escale, meu irmão, para o Ministério de Louvor da igreja, viu?
Amém. Irmãos, mais uma vez, né, para aqueles que entraram depois, nós temos dado sequência àquilo que a gente tem experimentado ao longo da semana, através, né, da meditação de cada ministério, departamento. E hoje, né, a gente vai dar continuidade a partir de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versos 62 ao 66. Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66. Ontem, Camila abordou, né, a importância da morte de Jesus e defendeu 2 pontos. E hoje eu queria dar continuidade, né, já que nós estamos no final de semana, onde comemoramos a morte e a ressurreição, ou mais conhecida como a Páscoa, né? O significado da Páscoa para a gente é justamente esse, a ressurreição da morte de Jesus Cristo. Então, sábado foi um sábado triste, né, em Jerusalém e para os seus discípulos. Isso mesmo, irmã Sueli. Mateus 27, dos versos 62 ao verso de número 66. 66. E hoje eu gostaria de falar acerca do sepultamento de Jesus. E, para ser mais preciso, eu queria conversar e refletir com vocês acerca de pessoas que, embora elas estejam perto, mas elas podem estar longe. Como assim, Emanuel? Um perto que se encontra longe. Eu espero poder perceber e fazer com que você perceba isso a partir desse texto que a gente vai ler hoje, que se encontra em Mateus. O verso de número 62 diz: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então Pilatos respondeu: levem um destacamento. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Irmãos, é bem verdade que a nossa igreja, ou melhor dizendo, as nossas igrejas, elas andam abarrotadas. Hoje é muito fácil, né, as pessoas aderirem ao movimento gospel, ao movimento evangélico e se tornarem cristãs ou cristãos. Diferentemente dos primeiros séculos, onde você se dizer cristão, você corria risco. A sua cabeça poderia ser jogada fora. Em outras palavras, ser cristão era sinônimo de perigo.
E muitas pessoas, né, se aproximavam de Jesus. Numa rápida leitura dos evangelhos, você vai ver que os evangelistas usam expressão como a multidão, né, os discípulos, as pessoas, se aproximavam de Jesus com um objetivo, seja ser curado, outros para observar a maneira como Jesus lidava com as circunstâncias, outros querendo matar, como nós percebemos aqui nesse texto, outros querendo ser curado de alguma doença. Então, cada qual que se aproximasse de Jesus se aproximava com um objetivo, com um desejo. E nesse se aproximar de Jesus, muitas pessoas puderam desfrutar de muita bondade, desfrutar dos milagres, desfrutar de experiências inimagináveis. Mas, por outro lado, experimentar a proximidade de Jesus significa também um grande perigo. Perigo que todos nós corremos de estar perto e ao mesmo tempo distante. Como assim, Emanuel? Estar perto e ao mesmo tempo distante. Basta você ver, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler. Se você observar o verso de número 62, você vai ver que no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e aqui você percebe dois grupos religiosos fortíssimos na época de Jesus. Os chefes religiosos e os fariseus. Geralmente, quando a Bíblia traz esses grupos, né, ela demonstra um tom meio que desprezível ou um tom jocoso desses dois grupos. Pois esses dois grupos não são bem vistos à lente de Jesus ou aos olhos de Jesus. Então, qual era a motivação e qual era a intenção desses dois grupos religiosos, desses chefes dos sacerdotes e os fariseus? Nós estamos aqui, ou nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando de dois grupos que tinham conhecimento da Escritura. Então percebam, esses dois grupos, eles têm uma motivação no seu coração. Eles vão começar então uma história para o governador daquela época, que era Pilatos, pois como diz o verso de número 62 ainda, os sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, eles aqui estão falando de Jesus, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 informações, irmãos. A maneira como eles se reportam a Pilatos, eles usam a expressão Senhor, e a maneira como eles se reportam a Jesus, eles o chamam de impostor. Me parece que há aqui então uma inversão. Aquele que deveria ser reconhecido e chamado ou venerado como Senhor é chamado de impostor. E aquele que é apenas um governador, uma autoridade política, é respeitado e chamado de Senhor. Os tais, então, os chefes, os sacerdotes e os fariseus daquela época não reconhecem Jesus, o Filho de Deus.
Embora eles tivessem tanto conhecimento acerca da Escritura, mas eles estão distante da revelação de Deus. O que também, irmãos, nós também podemos enfrentar e passar por esta experiência. Estarmos na presença do Mestre e, por vezes, o nosso coração se encontrar distante. Eles não reconheceram a semana que fez com que o Senhor padecesse, morresse e o reconhecesse como Senhor de sua vida. Antes, o seu coração ou os seus corações estavam endurecidos. Por isso que eles então olham para Jesus e o tratam como um impostor. Mas não somente isto. A vida de Jesus e a presença de Jesus era um grande prejuízo para eles. Basta você se lembrar de quando Jesus esteve no templo. Jesus, conhecendo o coração daqueles religiosos, daqueles homens, expulsou todos dali, porque eles estavam ali apenas para cumprir uma agenda, a agenda do seu bolso. E não pensaram naqueles que eram mais pobres, naqueles que de fato careciam do Evangelho e da mensagem da salvação. Então a presença de Jesus trazia incômodo para eles. Mas o texto não para por aí. Eles então chegam para Pilatos e dizem: depois de 3 dias ressuscitarei. Palavras de Jesus. E aí ele segue. Verso de número 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Então percebam como eles forjam a sua mentira. Eles levam a história para Pilatos. Que história é essa? De que os discípulos poderiam tirar Jesus dali e simular então que Jesus havia ressuscitado. Pois era isso que Jesus havia dito para eles. E outra coisa, irmãos. Percebam que eles conseguem discernir uma coisa que Jesus falou para os seus discípulos. Ao 3º dia, ele ressuscitaria. E os discípulos de Jesus, quando estão com Jesus como mestre, não conseguem captar essa ideia quando Jesus se refere ao templo, que não ficaria pedra sobre pedra e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Os discípulos não entenderam aquela mensagem de Jesus. Mas esses homens aqui captaram aquilo que Jesus havia dito. Ou seja, os discípulos, eles criam em Jesus, mas não entenderam Jesus. Enquanto esses chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles entenderam a mensagem de Jesus, mas não criam em Jesus. Percebam mais uma vez uma diferença, irmãos. Então o verso ainda segue dizendo o seguinte, verso de número 64, a parte final. Este último engano será pior do que o primeiro. Do que eles estão tratando aqui? Que último engano é esse? O engano da ressurreição. Então, este último engano, o engano da ressurreição, será pior do que o primeiro. Que primeiro? O Messias, o fato dele ser o Messias.
Então, percebam que o que esses chefes dos sacerdotes, o que os fariseus estão pensando aqui, não é em resguardar ou proteger a comunidade judaica. Eles estão muito mais preocupados consigo mesmo, em proteger os seus interesses, em proteger aquilo que eles acreditavam, porque Jesus havia confrontado todos eles, chamado de sepulcros caiados. Jesus havia trazido à tona qual era a motivação do coração deles. E aqui eles estão enraivecidos de Jesus e querendo desqualificar Jesus de todo jeito. Então, o verso de número 65, a gente vai ter a ordem de Pilatos, pois o texto registra o seguinte: levem um destacamento, respondeu Pilatos. Talvez a sua Bíblia tenha uma linguagem diferente, uma tropa, pois destacamento significa isso. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Só que, irmãos, tudo o que eles haviam planejado e forjado não foi suficiente para guardar e amarrar aquilo que estava no plano de Deus. Pois se você ler os versos de número 12 ao verso de número 15 do capítulo 28, você vai ver mais uma vez que eles tentam forjar a história e se isentarem e colocar a culpa nos cristãos. Pois diz o verso de número 12 o seguinte: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, isso depois de Jesus haver ressuscitado, elaboraram um plano. Que plano foi esse? Eles deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite, percebam, os discípulos dele vieram à noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até hoje. Então, o que é que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler, irmãos? Em primeiro lugar, é que o fato de nós estarmos perto de Jesus não significa dizer que estamos em comunhão com Ele. O fato de nós sabermos muito sobre Bíblia não significa dizer que eu comungo da mesma vida ou comunhão que Jesus com o seu Pai, ou de um discípulo. A exemplo do que nós acabamos de ver aqui. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, eles conheciam muito, mas o seu coração não creram. O seu coração não creu, o seu coração não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então, irmãos, que nós possamos sondar o nosso coração hoje e rogar ao Senhor misericórdia, perdão, para que a gente
não só entenda as verdades do Evangelho, mas também creia no Senhor Jesus. O crer e o entender, eles caminham juntos. Esses chefes e líderes podiam até entender como entenderam uma profecia, que Jesus se referia a ele, que ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles não criam de todo o coração. Então que a gente possa, nessa noite de sábado, refletir sobre essa verdade do Evangelho. O nosso coração, ele precisa ser examinado, ele precisa ser analisado. Já dizia o sábio Salomão que de tudo que se deve guardar, irmãos, deve ser o nosso coração, porque dele procedem a saída da vida. Não é sem razão também que quando Jesus registra Lucas, capítulo de número 18, está falando sobre a parábola do fariseu e do publicano, tem um detalhe ali que me chama a atenção. É que a oração do fariseu, ela é uma oração silenciosa. Diz o texto que Jesus, olhando o seu coração, ou seja, ele não falou nenhuma palavra. Quem falou foi o publicano, que gritou. Mas o fariseu dizia consigo: eu não sou como este homem. Eu não sou como este publicano, ladrão, prostituto, enfim. Então, nosso coração ele precisa ser analisado e que nós possamos hoje, neste final de semana, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo, e a partir desta ressurreição, nós possamos perceber a vida maravilhosa de Cristo Jesus, que Ele nos presenteou. Uma outra verdade, irmãos, que eu queria refletir com vocês na noite de hoje, é que a vida de Jesus e a sua morte, ou a sua morte e ressurreição, ela revelou ou revela quem é de fato o homem. Paulo talvez nos ajude quando ele fala lá em Efésios capítulo 2, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A salvação, ela foi uma dádiva, foi um dom, foi um presente de Deus para todos nós. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato a maneira como ele nos descreve. Antes nós estávamos mortos. E aqui eu vejo esses sacerdotes, esses fariseus, embora com tanto conhecimento, com tanto entendimento da Torá, da lei do Senhor, eles revelam a maior podridão do seu coração. E como é que isso se dá, Emmanuel? Através do plano forjado por eles de invalidar a morte e a ressurreição de Jesus. Ou melhor, a ressurreição de Jesus. Então, que na noite de hoje, irmãos, o nosso coração sendo esquadrinhado pela sua palavra, pela palavra do Senhor, embora nele habite ainda um velho Adão, mas que todos nós possamos nos lembrar que Cristo ele veio para nos dar uma nova vida. E essa vida, ela deve ser vivida de maneira sábia, de maneira inteligível, de maneira, como disse Paulo aos irmãos de Filipenses, sábia, com sabedoria. E me parece que não foi isso que eles fizeram. Eles mostraram a maior podridão que há no coração do ser humano, a mentira.
Eles não reconheceram o senhorio de Cristo. E isso é algo que todos nós precisamos entender. O que é, Manuel, o senhorio de Cristo? O senhorio de Cristo, em rápidas palavras, irmãos, é compreender ou permitir que Cristo, Ele seja Senhor sobre os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos. E não foi essa a posição, ou isso não é demonstrado a partir do comportamento desses dois grupos religiosos. Eles reconhecem Pilatos como Senhor, eles se submetem a Pilatos como Senhor, pois perceba como eles retratam Pilatos no verso de número 63, Senhor. Lembramos que, mas quando eles se reportam a Jesus, eles o chamam de impostor. Em outras palavras, de ladrão, de alguém que não age com a verdade. Eles inverteram os valores, irmãos. Então que na noite de hoje o Senhor possa nos auxiliar para que nós hajamos de maneira que o senhorio de Cristo esteja sobre a nossa vida. Que nós possamos temer a Ele. E hoje, nesse final de semana, onde nós choramos, lembramos de sua morte e ao mesmo tempo também nos alegramos com a sua ressurreição, nós possamos nos colocar diante dele em gratidão por tudo que ele fez. E por fim, irmãos, a terceira verdade que eu queria extrair desse texto é que não há ninguém, não existe nada neste mundo que possa interferir na vontade soberana de Deus. Não há plano. É por isso que eu quero te convidar a descansar no Senhor. Mas, Emanuel, você não sabe como eu estou vivendo, o que eu tenho enfrentado. Hoje eu pensava em alguns irmãos, conversava com outros, me inteirando da situação de algumas pessoas, mas algo trazia consolo ao meu coração, irmãos, que é a vontade soberana de Deus, o controle de Deus. Então, que na noite de hoje você possa, a partir desse texto, perceber o controle e a vontade de Deus. O homem não pode intervir, o coronavírus não pode interferir na vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus sabe e conhece o que você está enfrentando e passando. Então somente creia que aquele que ressuscitou dos mortos é poderoso para fazer infinitamente mais, como disse Paulo, do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, que Deus possa te abençoar na noite de hoje. Nós vamos cantar mais uma vez agora, agradecendo ao Senhor e encerrar, orando. Quero te convidar a estar conosco amanhã, a partir das 9h30, com a palavra o pastor Valone, onde ele estará trazendo estudo bíblico. E às 18h30, nós teremos o nosso culto dominical também com ele. Então, que você possa se organizar e se programar para isso. Então, vamos louvar ao Senhor. Nós já estamos encerrando, a nossa live já está chegando ao fim, mas a gente vai encerrar louvando e orando. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, mais um sábado na Tua presença, juntamente com os nossos irmãos. Nós nos despedimos agora, crendo, Pai, agradecidos por Tua palavra, por ter enviado o Teu Filho que temporariamente renunciou tudo que Ele tinha e desfrutava contigo para uma missão que foi resgatar aqueles que estavam distantes, aqueles que estavam separados de Ti. Assim, Pai, nós Te agradecemos por tudo, que amanhã estejamos aqui mais uma vez para engrandecermos o Teu nome e edificar a Tua noiva, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe-nos. O Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.